Diz assim o verso 1 do capítulo 5. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Depois de quê? O que antecede essa subida de Jesus para Jerusalém? Deixa eu explicar rapidamente. O ministério de Jesus estava no processo de ovação. Ele é o Filho de Deus na terra, o Emanuel, Deus conosco, nascido de Maria, registrado por José, morador de Nazaré, subindo para Jerusalém para que seu ministério entre em essa ascensão, com o objetivo de chegar até a cruz do Calvário para salvar a humanidade. Nesse período aqui, a lei está vigorando, a graça ainda não tinha iniciado, e Jesus vai cumprir todo o processo da lei para que, através da sua obediência e do sacrifício do seu próprio corpo, a graça fosse concedida à humanidade. E os eventos que antecedem o capítulo 5 do Evangelho de João, na ordem que o evangelista narra, são esses eventos. Capítulo 2 do Evangelho de João, Jesus transforma a água em vinho em Canaã de Galileia. Capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus prega para Nicodemos. Capítulo 4 do Evangelho de João, Jesus prega para uma mulher samaritana próxima ao poço de Sicar. E a abordagem inicial é Jesus pedindo água para aquela mulher. E aquela mulher vai questionar Jesus, dizendo: mesmo sendo eu samaritano e tu judeu, pede de beber a mim. Jesus então se revela àquela mulher, dizendo que todo aquele que tomasse daquela água tornaria a ter sede, mas aquele que tomasse da água que ele lhe desse nunca mais teria sede. Antes, do seu interior nasceria ou brotaria um rio de águas vivas. Depois que Jesus realiza esses eventos, milagre em Canaã, conversão no capítulo 3, ratificação de quem ele é no capítulo 4, no capítulo 5 do Evangelho de João, nós vamos perceber que existe um lugar em que um evento espiritual ocorria em um tempo determinado pelo próprio Deus. Verso 1 do capítulo 5 diz assim: depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Jerusalém é uma junção de palavras. Jeru é um sufixo, Salém é um prefixo. Jeru é cidade, Salém é paz. Salém é o antigo nome da cidade de Melquisedeque. Melquisedeque é uma tipologia de Cristo no Velho Testamento, que recebeu o dízimo da mão de Abraão e que deu para o patriarca o pão e o vinho, que simbolizam a ceia. Jesus agora está subindo para Jerusalém. E a Bíblia diz assim: ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas. Porta das ovelhas aqui é o lugar que o sacerdote comprava a ovelha para fazer expiação pelo pecado. Naquele período a lei estava vigorando. Aquela porta funcionava. O sacerdote chegava na porta, o vendedor empurrava a ovelha, o sacerdote dava a moeda e pegava a ovelha que passava pela porta e levava até o lugar do sacrifício para fazer expiação pelo pecado. Porta das ovelhas, o lugar que se comprava a ovelha para poder expiar o pecado do povo. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, havia um tanque, mexeu no sonho, um tanque chamado em hebreu Betesda. Havia um tanque chamado em hebreu Betesda. O termo Betesda aqui é misericórdia, tanque da misericórdia. Misericórdia aqui é favor imerecível. Aquele tanque era um tanque onde as pessoas ficavam alojadas, aguardando um favor que não tinha direito, mas que lhes era um concedido. Deixa eu repetir. Aquele tanque era um tanque onde as pessoas ficavam alojadas, aguardando um favor que elas recebiam não pelo mérito que elas tinham, mas porque aquele lugar era um lugar que a dispensação da misericórdia era impetrada através da manifestação de um ser espiritual movimentando as águas. Vem comigo, por favor. Verso de número 2. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, havia um tanque chamado em hebreu Betesda, do qual tinha 5 pavimentos. Nestes jazia uma grande multidão. Primeira coisa que eu quero deixar claro aqui, que naquele tanque havia uma grande multidão. Uma quantidade elevada de pessoas estavam na beira do tanque. E depois que o autor diz, o escritor, o escriba diz,
que havia uma multidão, ele vai então dizer uma multidão de enfermos. Enfermos aqui é todo tipo de doença, estava na beira do tanque. Depois ele vai começar a especificar algumas doenças que estavam em evidência ali na beira do tanque. Cegos no plural, coxos no plural, paralíticos no plural. Então, além dos enfermos, do pacotão, de várias enfermidades, havia uma quantidade grande de cegos ali. Havia uma quantidade grande de coxos naquele lugar. E havia uma quantidade grande de paralíticos. Se você observar, vai estar no plural, cegos, coxos e paralíticos. E todos carregados com as suas enfermidades, os seus corpos físicos, mas todos eles estavam esperando. Então, uma das coisas que me chama a atenção é que cada um tinha o seu problema, mas eles estavam esperando. Então, o problema que eles traziam no seu corpo físico não tirou deles a esperança. Eles tinham um problema, eles tinham dificuldade, obrigado, mas eles estavam esperando. Outra coisa que é tremendo também, que nós temos que deixar no nosso subconsciente. O problema que eles tinham não os deteve de ir para o lugar onde o milagre era manifesto. Então eles não ficaram em casa com o problema. Eles levaram o problema para o lugar onde a glória se manifestava. Então uma coisa que Deus quer que você venha colocar na sua mente, que você venha colocar dentro do seu subconsciente, é que igreja é o lugar onde você tem que trazer os problemas. Vem com todo tipo de problema que você tem para cá. É aqui que Deus te quer. Pode vir arrebentado, pode vir com o casamento destruído, pode vir bebendo, pode vir jogando, pode vir prostituindo, pode vir adulterando, pode vir de vício, pode vir efeminado, pode vir lésbica, pode vir com todo tipo de problema para cá. E se alguém disser que você não pode vir para cá com o seu problema, ele não conhece a função da igreja. E se esse alguém estiver no corpo de obreiro e ele não te aceitar com a sua deficiência aqui, ele não presta para ser obreiro. Porque o diabo quer vender uma ideia de que quem tem problema não pode vir para a igreja. Quem tem problema tem que ficar em casa, o diabo diz isso. O diabo diz, não, resolve a sua vida, depois vai para a igreja. O diabo diz, sai do vício, depois vai para a igreja. Larga a amante, depois vai para a igreja. Só que eu vim como porta-voz para dizer, venha como você está para a igreja, oh glória. É aqui que o movimento acontece, a libertação opera. É aqui que o movimento acontece, a glória de Deus muda a tua vida. Eles estavam cada um com a sua demanda, eles tinham as suas demandas. Então eles eram problemáticos, mas eram inteligentes. Eles não eram problemáticos indoutos, ignorantes, a ponto de ficar em casa com problema. Eles eram problemáticos e disseram, não, ficar em casa com problema não adianta, eu vou para a igreja, ou vou para a beira do tanque, e eu vou ficar lá com o meu problema. E eu só vou sair de lá, oh glória, quando a glória se manifestar e o problema sair da minha vida. Nesses havia uma grande multidão de enfermos. E eu gosto de me ouvir pregando também, porque eu vou ficar mais crente. Vou convertendo, eu vou ouvindo, eu vou ficando crente. Branco eu não fico não, mas crente eu fico. Vou ajeitando e tal. Nesse jazia uma grande multidão de enfermos. Todo tipo de problema. Coxos, ou cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Então cada um tinha a sua demanda. E saiu e ficaram onde o milagre acontecia. Eles vieram para um lugar estratégico, com os seus problemas, trazendo os seus problemas. E acomodaram ali na beira do tanque. Parece que eu posso ver, pastor Silvio. Cada um com o seu problema. Oh, glória. Acomodados na beira do tanque, porque dentro deles havia uma expectativa de melhora.
Eles não queriam morrer do estado que eles estavam. Eles entenderam que naquele lugar uma manifestação espiritual ocorria. E a oportunidade da mudança poderia acontecer na perseverança deles naquele local onde o ato miraculoso e espiritual acontecia. Eles estavam esperando. Outra coisa que eu aprendo também no verso de número 2 é que eles tinham um problema, mas eles estavam esperando. Eles tinham demandas, mas estavam esperando. Verso 3. Cada um tinha sua necessidade, mas estavam esperando. Eles trouxeram os seus problemas e ficaram no lugar onde eles acreditavam que o milagre acontecia. Feche os seus olhos. Você não pode entrar aqui por entrar. Você tem que assentar nesses bancos acreditando que a sua vida pode ser mudada, oh glória. Você não pode somente cantar por cantar. Você não pode somente ouvir uma mensagem por ouvir, oh glória. Você não pode somente cultuar por cultuar, oh glória. Você não pode somente colocar sua roupa e dizer, eu vou lá na igreja hoje, porque alguém vai sentir minha falta. Você tem que vir para esse lugar com a expectativa de que algo sobrenatural vai acontecer na tua vida. Você precisa sentar nesses bancos acreditando que o Senhor pode mudar a tua história a qualquer instante. Você precisa encher a sua alma de esperança. E quando eu digo encher a alma de esperança e de perseverança, o Espírito de Deus me traz à memória uma mulher que 12 anos sofria com hemorragia e que tinha gastado tudo quanto ela tinha, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. A Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus, ouviu a fama do Senhor e ela formatou dentro da mente dela, vou usar essa linguagem, ela formatou dentro da mente dela e disse, se eu apenas tocar na orla do vestido, eu serei curada da hemorragia. E a Bíblia diz que ela saiu rompendo a multidão, oh glória. A multidão no caminho, ela dizia consigo, se eu tocar, eu serei curada. Se eu tocar, eu serei curada. Sabe o que é isso? Ela já saiu de casa determinada. Ela já saiu de casa acreditando no milagre. Ela não disse, se eu tocar, talvez eu serei curada. Se eu tocar, quem sabe eu serei curada. Ela dizia, se eu tocar, eu serei curada. Certeza de que Deus tem poder para virar o cativeiro. E essa noite eu quero profetizar que o Senhor está aguçando a tua fé, renovando a tua esperança, acendendo o pavio que fumegava, renovando a tua alegria na presença dele, em nome de Jesus de Nazaré. Convicção de que ele pode operar. Nesse jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas, cada um com o seu problema. Todo mundo tem problema. Outra lição que eu quero tirar aqui, todo mundo tem problema. Talvez o problema dessa pessoa não tenha intensidade do seu, mas ele tem problema também. E talvez o seu problema seja até menor que de alguém, mas saiba, todo mundo tem problema. E o interessante é que todos têm problema e todos estavam no mesmo lugar, aguardando uma solução do céu. Vem comigo, por favor. Esperando o movimento das águas. Outra coisa, eles estavam esperando, eu vou enfatizar isso aqui. Nós temos que aprender a esperar. Só que a esperança tem que ser com perseverança. Não é aquela esperança oca. Aqui a esperança deles é com perseverança. Por quê? Porque um era curado e o outro não. Só o primeiro a colocar os pés na água que recebia. Então, por mais que eles não recebessem, eles permaneciam lá. Você consegue conviver com a vitória de alguém? Você consegue ver alguém recebendo primeiro que você? Quando alguém recebe primeiro que você, qual o sentimento que você tem? Você sai da beira do tanque ou você diz, assim como Deus fez na vida dele, vai fazer na minha? Oh, glória! Qual é a sua postura quando a fila começa a andar e você não é o primeiro da fila?
Porque aqui, a fila estava andando aqui. Toda vez que o anjo movimentava as águas, o primeiro a entrar era curado. Então a fila andava. E aquele coxo viu muita gente sendo curada primeiro do que ele, recebendo primeiro do que ele, indo embora primeiro que ele, pegando a roupa e dizendo: o meu problema foi sanado, vou voltar para casa, para minha família, glória. O meu problema foi sanado. E ele continuava ali. Mas sabe o que alimentava a fé daquele homem? É que quando ele via alguém receber primeiro, dizia: se Deus fez na vida dele, vai fazer na minha também, ó glória. Se Deus operou lá, vai operar aqui também, ó glória. Se alguém recebeu, porque Deus está agindo. E se Deus está agindo, eu não vou me mover daqui enquanto o milagre não acontecer na minha vida. Só que eu quero que você entenda, essa fé não é uma fé, meu amado, aquela fé assim emocional, é uma fé fundamentada. Esse homem não vivia de emoção, esse homem tinha certeza de que Deus operaria um milagre na vida. Ele não sabia como, mas ele estava convicto. Vamos lá, vamos andar. Porque o anjo descia em certo tempo. Outra coisa que o verso 4 diz, que o anjo descia em certo tempo. O tempo aqui não está determinado, não tinha hora marcada, não tinha o dia marcado para que o anjo descesse e movimentasse as águas. Obrigado. Porque o anjo descia em certo tempo ao tanque, vírgula. Peraí, então não tinha um dia marcado. Eu sei que a gente faz isso para poder animar a fé da pessoa. Mas já viu? Hoje é o dia o culto da profecia. O culto da vitória. Peraí, feche seus olhos. Eu sei que a gente faz isso porque a gente montar um calendário, um cronograma. Mas entendo o que eu vou dizer aqui. Todo culto, se Deus quiser, ele vai fazer vai revelar em profecia. Todo culto, se Deus quiser, ele pode curar enfermos, ô glória. O que você quer dizer? Eu quero dizer que Deus não trabalha dentro de cronograma humano. Deus não respeita a tabelinha humana. Deus não respeita gráfico humano. É isso que eu quero que você entenda. Porque hoje é o culto da revelação. Amanhã é o culto do batismo. Amanhã é o culto da profecia. Depois de amanhã é o culto da profecia. Deus está dizendo: meu filho, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, ó glória, orar, ó glória, então eu ouvirei dos céus. Eu não trabalho com cronograma. Irmão, gráfico e cronograma é organização do homem. Sabe o que Deus quer que você entenda aqui? Que ele pode te curar no culto da quarta-feira, mas também pode te curar na escola dominical, ô glória. Você está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Deus pode revelar algo para você no culto da sexta, mas pode revelar no culto da quarta, no culto da escola dominical, no culto de domingo, no culto da família. Sabe por quê? Porque o problema de Deus, o compromisso de Deus, não é com o gráfico do culto, é com o quebrantamento da tua alma. Deixa eu repetir: o compromisso de Deus não é com o gráfico e o cronograma do culto, é com o quebrantamento da tua alma. Se a tua alma está quebrantada, prepare que os céus vai aproximar da tua vida e o teu dono vai te responder à altura e os teus questionamentos serão sanados pela presença de Deus. Porque um anjo descia em certo tempo, então não tinha dia marcado, hora marcada. Não tinha. Sabe, Deus está dizendo: eu é quem mando em tudo. Eu mando em tudo. Deus está dizendo: eu mando em tudo, eu sou dono de tudo. Aleluia. Alguém tem dúvida de que ele é dono de tudo? Deus está dizendo: eu sou dono de tudo, eu faço o que eu quero. Aleluia. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava a água, e o primeiro que ele descia depois de movimentar a água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Depois que a água era movimentada, o primeiro que entrava era sarado de qualquer enfermidade que tivesse. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Olha o que está implícito aqui. Aquelas pessoas, cada uma tinha o seu problema. Elas estavam na beira do tanque, esperando o movimento da água, porque elas não sabiam o dia nem a hora. Então, se elas estavam esperando o movimento, elas tinham que estar com a atenção voltada para o tanque. Não tinha ninguém mascando chiclete,
Não tinha ninguém jogando joguinho, oh glória. Não tinha ninguém fazendo lanche, oh glória. Não tinha ninguém fazendo selfie, oh glória. Não tinha ninguém mandando mensagem, oh glória. Não tinha ninguém rodopiando de um lado, rodopiando para o outro. Eles estavam todos esperando a manifestação. Sabe o que é isso? É culto racional. O que nós precisamos ter novamente. Crentes inteligentes. Crentes que sabem que Deus não é desordeiro. Deus é organizado. Deus é santo. O lugar do culto é lugar sério. Deus está dizendo, fique ligado. Fique atento. Aleluia. Fique com preste reverência ao dono da casa. Preste um culto inteligente, um culto racional. Não fique disperso. Não fique com a mente longe. Volte os seus olhos e a sua mente para o propósito do qual te tirou da tua casa e te trouxe para este lugar, oh glória. Fique assentado no teu lugar dizendo glória, glória, aleluia. Eu creio, eu recebo, glória, 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 aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. E a oportunidade não será perdida quando ela surgir para você. Se eles estivessem dispersos, eles perderiam a oportunidade. Se eles estivessem dispersos, então, para eles receberem, eles tinham que estar o quê? Atentos. Cada um trazia o seu problema, cada um trouxe o seu problema, assentou na beira do tanque. Eu já vou pregar, peraí. E eles ficavam olhando para a água, porque a água de tanque não movimenta. Só movimenta se alguém agitar ela. A água de tanque fica parada, então eles ficavam olhando para a água. Quando eles viam a água movimentar, oh glória, começava a correria. Agora, preste atenção no que eu vou dizer rapidamente. Ali tinha enfermos, cegos, coxos, paralíticos. E um tanque com 5 alpendres. Então, se tem água, tem umidade. Se tem umidade, o ambiente não é agradável, no sentido de que o cheiro não é bom. Então, primeira coisa, um lugar úmido. Segundo, o lugar não é confortável, porque eram tanques de pedra. E a pedra, ela não possui temperatura própria, ela é temperatura ambiente. Se é calor, ela é quente. Se é fria, ela é fria. Se é água, ela é molhada. A pedra, ela não possui temperatura própria. Então as pedras eram frias. Com certeza havia uma camada de lodo. Lodo é uma camada viscosa sobre a superfície sólida que tira o atrito e que faz o sujeito escorregar. Então a primeira coisa, o lugar era úmido, frio. Outra coisa, o lugar era triste, porque onde tem enfermidade, tem tristeza, oh glória. Então o lugar era úmido, não era ambiente agradável, não era confortável, tinha um tumulto de pessoas, oh glória, era um lugar triste, mas eles estavam ali. O que você quer dizer? Eu quero dizer que nós temos um lugar bonito, nós temos conforto, oh glória, nós temos estabilidade, e às vezes nós não estamos presentes espiritualmente, às vezes nós estamos presentes somente com o corpo. O nosso corpo está presente, mas a nossa mente está longe. Deixa eu pregar porque Deus está mandando. Às vezes nós assentamos em cadeiras almofadadas, nós temos bebedouros, nós temos copo descartável, nós temos uma boa acústica, mas nós não estamos com a mente presente, só o corpo presente. Só que essa noite eu quero profetizar que você vai valorizar o que Deus tem dado e vai prestar um culto de excelência ao Deus de Israel. Eu quero profetizar que quando você entrar por essas portas, você vai entrar dizendo: bendiz a minha alma, Senhor, e o meu espírito enaltece ao meu Salvador, porque Deus preparou um ambiente agradável para que eu possa prestar um culto de excelência a Ele que é vivo, a Ele que é santo, a Ele que é verdadeiro. Pregando pelo Brasil afora, chego às vezes em mega templos, grandes sinagogas, templos com estrutura maravilhosa, mas vazio de adoração, vazios de devoção. Pessoas completamente desvirtuadas, desligadas.
não conectadas com o mundo espiritual, longe da comunhão, longe da presença, que verdadeiramente estão ali em um passeio, ou investindo a sua demanda de tempo, porque tem uma religiosidade, mas esqueceu da adoração. Mas eu quero profetizar que está surgindo em nosso meio uma geração que não vai profanar o templo e que vai adorar o Cordeiro. Eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, que toda a cadeia está caindo por terra e que esta geração sim viverá um avivamento embasado na palavra, um avivamento cheio de conhecimento e de sabedoria do céu, em nome de Jesus de Nazaré. Vem comigo, por favor. Porque um anjo descia em certo tempo. Então, se o anjo descia em certo tempo, quem estava na beira do tanque tinha que ficar atento para não perder a oportunidade. E agitava a água, e o primeiro que ele descia depois da água agitada, movimentada, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Próximo verso. Esse verso me encanta. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. 38 anos. Não é 38 anos de idade. São 38 anos de enfermidade. Deixa eu explicar para você. Ele não tinha 38 anos de idade. Ele tinha 38 anos de enfermidade. E a Bíblia diz que estava ali. Ele estava ali. 38 anos carregando no seu corpo físico a enfermidade. 38 anos não são 38 horas. Nem 3 anos e meio. 38 anos é 4 décadas, bem dizer. Quase meio século de sofrimento. Obrigado. Quase meio século de sofrimento na beira do tanque. A umidade caindo sobre ele, sendo pisado por aqueles que corriam para receber primeiro que ele. Disputando uma Olimpíada de deficientes. E só chegava no último lugar. Ele se molhava, mas não era liberto. Ele até se molhava, mas não adiantava, porque não recebia a cura. Mas interessante que muitas das vezes, pastor Silvano, eu imagino que aquele homem se arrastou até o tanque e se molhou e voltou molhado para o seu lugar. E ele dizia consigo mesmo: eu até não recebi, mas eu tentei mais uma vez. Eu acho que alguém pegou ali. Eu não recebi, mas eu tentei. Eu estou molhado. Cheguei, fui o último a chegar. Mas eu estou dando o meu melhor. Porque eu não quero morrer no estado que eu estou. Sabe qual é o maior problema? É quando a pessoa se entrega e não luta mais para ser liberta de algo. A pior coisa é quando a pessoa se dá por vencido. Quando a pessoa joga toalha. Quando ela diz: agora acabou, não tem jeito mais. E esse homem aqui, ele está na beira do tanque se esforçando. Por mais que o seu esforço não venha lhe dar o que ele desejava, ele estava se esforçando, ele se molhava. Não recebia, mas descia. Verso de número 5. Estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. 4 décadas de enfermidade. Verso de número 6. E Jesus, vendo esse deitado. Jesus vendo. Outra coisa. Deus está vendo. Para de dramatizar, porque Deus está vendo. Para de vitimismo, porque Deus está vendo. Para de se considerar o maior sofredor, a maior sofredora, Deus está vendo. Para de se colocar como o maior sofredor do mundo, a maior sofredora do mundo. Deus está dizendo: eu estou vendo a sua situação. Eu só não virei o teu cativeiro ainda porque não chegou o tempo. Olha o que o texto diz, cantora. Olha que coisa tremenda. Jesus vendo esse deitado e sabendo. Peraí. Ver é uma coisa e saber é outra. Ver é visualizar. Saber é ter ciência dos fatos.
Sabe o que o autor está dizendo aqui? O autor está dizendo, Jesus está vendo e tinha consciência de que aquele homem estava há 38 anos na beira do tanque. Então para de dizer, Deus, eu tenho pressa, porque o tempo está passando. Deus sabe quanto tempo passou, quanto tempo falta, e Deus sabe a hora que Ele vai operar. Dizendo, eu sei o que está acontecendo. Jesus vendo ele deitado e sabendo que ele estava assim, ele estava. Jesus sabia. Feche seus olhos. Jesus sabe. Feche seus olhos. Jesus sabe. Responda comigo, pode, pastor? Responda comigo. Jesus sabe. Diga, Jesus sabe. Grita para tua alma ouvir, Jesus sabe. Jesus sabe. Aleluia. Agora coloca a sua mão no peito e diz, aquieta minha alma. Porque o Deus que eu sirvo, Ele sabe o que você precisa. Oh glória. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Aquieta minha alma, porque Ele sabe, oh glória. Ele tem conhecimento do que você precisa. E Ele vai operar, oh glória. Aquieta minha alma, porque o grandão da Galileia tem o domínio da situação. E no tempo certo Ele vai trazer o refrigério, vai trazer a resposta, vai trazer a solução. Não tem labirinto que Deus não saiba a saída. Não tem enfermidade que Deus não tenha cura. Não tem dificuldade que Deus não resolva. Não tem gigante que Deus não derrube. Não tem porta que Deus não abra. E não tem tempo que Deus não cure. Ele é Senhor de tudo. Ele sabe. E às vezes você fica tão ansioso, ansiosa, como se Deus não soubesse. Como se Deus não estivesse vendo. Só que o interessante é que Deus não tem pressa. Pastor Silvânio, o sinônimo de pressa é falta de domínio da situação. Só tem pressa quem não domina o tempo. Deixa eu repetir. Só tem pressa quem não consegue dominar o tempo. Porque Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz o sol parar. Oh glória, oh glória. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Deus domina o tempo, Ele faz o sol parar. Oh glória, oh glória, oh glória. Ele faz os dias ficarem prolongados. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Vocês precisam entender aqui que Ele é o Senhor do tempo. Oh glória, oh glória. Deus não tem a solução, Ele é a solução. Deus não tem a cura, Ele é a cura. Deus não tem o milagre, Ele é o milagre. Ele é o Senhor da tua vida. E Ele quer que você entenda que Ele está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle. Esse desespero, por quê? Aí chega Jesus na beira do tanque. E eu quero falar algumas coisas que são características desse homem que estava na beira do tanque há 38 anos. Já estou finalizando, pastor. Eu quero verbalizar aqui alguns atributos daquele homem. Primeiro atributo dele, perseverança. Ele estava enfermo, mas a enfermidade dele não era maior que a vontade que ele tinha. Deixa eu repetir. A enfermidade dele não era maior que a vontade que ele tinha. A vontade dele era maior que a enfermidade. A vontade dele engolia a enfermidade dele. A vontade dele engolia os problemas. A vontade dele era muito grande. Para ficar 38 anos na beira de um tanque, vendo todo mundo receber primeiro e permanecer ali, tem que ter muita vontade. Vontade de lutar, vontade de vencer, vontade de chegar, vontade de obter. É isso que esse homem tinha. A primeira coisa que eu aprendo com ele, a vontade dele era maior que o problema dele. E você está jogando a toalha porque você perdeu a vontade e deixou o teu problema te engolir. Só que essa noite o Espírito de Deus está injetando em você vontade de vencer, vontade de permanecer, vontade de perseverar, vontade de ser livre, vontade de adorar de novo em nome de Jesus. Primeira coisa, um homem cheio de vontade. São características desse homem. Outra coisa,
que esse homem possuía. E estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. Verso 5 a 6. Jesus o vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo. Jesus sabia que ele estava assim há muito tempo. Quanto tempo Jesus sabia que ele estava daquele jeito? 38 anos. Quantos anos Jesus tinha ali? 30. Aqui é o início do ministério terreno de Jesus, que durou 3 anos. Aquele homem tem 38 anos de enfermidade. Jesus tem 30 de idade. E Jesus sabia que ele estava ali há muito tempo. O que você quer dizer, pregador? Eu quero dizer que o apóstolo Paulo disse em Filipenses 2,8. Porque sendo ele Deus, ele não usurpou ser como Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo da sua glória e foi humilde até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, quer nos céus, na terra ou debaixo da terra. Eu quero que você entenda que Paulo está dizendo o seguinte: quando ele estava à direita de Deus, ele despiu-se da sua glória, aleluia, entrou no ventre de Maria na forma de homem, sendo Deus, aleluia, nasceu como uma criança em Belém, foi criado em Nazaré, cresceu em Nazaré e subiu para Jerusalém. Só que esse processo do nascimento até passar pela porta das ovelhas tem 30 anos, e o homem tinha 38 anos que estava ali na beira do tanque. Então 8 anos antes de Jesus vir para a terra, lá no céu, ele já via aquele homem na beira do tanque, oh glória. Quando ele estava à direita do Pai, antes de vir cumprir a missão na terra, ele já via aquele homem lá na beira do tanque, e ele dizia: quando eu descer lá, eu vou passar lá para fazer um milagre lá, para o nome dele ficar registrado nas escrituras e todo mundo entender que eu sou o Senhor do tempo e que na minha mão está o projeto, o propósito, a promessa e a vitória. Quando ele estava no ventre de Maria, ele já sabia que o homem estava lá. Quando ele foi posto na manjedoura, na estrebaria, ele já sabia que o homem estava lá. Quando ele recebeu o incenso, a mirra e o ouro de presente, ele já sabia que ia passar lá. Feche os seus olhos. Aquele caminho não foi por um acaso. Aquele caminho estava no cronograma de Deus. Fazia parte do plano de Deus Jesus passar ali. Assim como faz parte do plano de Deus Jesus passar na tua casa hoje. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Não é uma coincidência, não é por um acaso, aleluia. Está no projeto de Deus. Você não volta para casa sozinho hoje. Você não volta para casa sozinha hoje. Vai acompanhado, vai acompanhada, oh glória, oh glória. O leão da tribo de Judá, oh glória, vai te acompanhar até a tua residência. E quando chega lá, ele vai virar a página da história da tua família. Porque onde ele entra, acontece maravilha. Porque onde ele entra, acontece milagre. Porque onde ele chega, a mudança ocorre. Fazia parte do plano de Deus Jesus passar ali. Por que que fazia parte? Porque Jesus, o texto diz, Jesus vendo deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, disse-lhe: quer ficação? Agora, olha que coisa tremenda. Jesus sabia que ele estava assim há muito tempo. Ele estava deitado na beira do tanque, no lugar onde o ato miraculoso ocorria. Um anjo vinha e movimentava as águas. Jesus olha para aquele homem com deficiência há 38 anos e diz para ele: quer ficação? Sabe qual é a grande beleza desse homem, pastor Silvano? É que esse homem estava doente fisicamente, mas curado interiormente.
por dentro ele era sadio. Feche os seus olhos, por favor. Ele não estava enfermo por dentro. Porque quem está enfermo por dentro fere quem está do lado de fora. Ofende quem está do lado de fora. Machuca quem está do lado de fora, oh glória. Quem está enfermo por dentro descarrega em quem não tem culpa as suas demandas. Fere quem não tem culpa, oh glória, dos seus problemas. Quem está doente por dentro é mal-humorado, é mal-educado, fere, tem palavras tórpias, ofende, o pavio é curto. Então a enfermidade desse homem não era somente a enfermidade. Aquele homem estava ferido por fora, mas sarado por dentro. Por fora coxo, mas por dentro de pé. Por dentro cheio de esperança, cheio de alegria. Eu quero profetizar que independente do problema que te cerca, você vai exalar o bom perfume de Cristo quando abrir a tua boca. Eu quero profetizar que independente das lutas, quando você abrir a boca, você não vai ferir, não vai ofender, não vai magoar, não vai machucar. Vai ter uma palavra de vida para quem aproximar de você. 38 anos na beira do tanque. Se você olhar para aquele homem, quer ver? Deixa eu te dar um exemplo aqui rapidamente. 38 anos na beira do tanque, todo mundo sendo curado antes dele. Todos eram curados, porque todos conseguiam chegar e recebiam a cura. E ele estava ali há 38 anos molhando, mas não recebendo. Molhando, mas não recebendo. Molhando, mas não recebendo. Mas tentando. Mas tentando. Mas tentando. Quem sabe alguém falou: pare de arrastar, porque você não vai chegar lá. Pare de rolar, porque você não vai chegar lá. Mas ele dizia: eu não quero saber o que você pensa. Eu quero saber naquilo que eu creio, oh glória. Eu não quero saber da tua opinião. Eu tenho a minha perseverança, oh glória. Eu não quero saber o que você está falando. Eu quero saber daquilo que eu acredito. Eu acredito que Deus pode mudar a minha história. E é por isso que eu vou me arrastar, rolar, engatinhar, oh glória. Mas eu quero me molhar. E se eu não receber, eu volto molhado. Mas eu volto acreditando. Eu volto acreditando. Eu me acomodo na beira do tanque, mas me acomodo acreditando. Eu estou acreditando. Você está entendendo? Quem tem propósito não para ouvir proposta. Deixa eu repetir. Quem tem propósito não para ouvir proposta. Quem tem propósito não abre mão do propósito por uma proposta. O propósito é maior que a proposta. A proposta é momentânea. O propósito é um projeto de Deus para a tua vida. Eita para sai. Rebando naiando daço, lebanda namai canto, edúria, lebanda badabadubidácia, alabrácia, débido, andebadácia. Jesus vendo este deitado, Jesus viu deitado. Então você tem que lembrar disso. O seu Deus te vê. O seu Deus te vê. Feche os seus olhos. O seu Deus te vê chorando debaixo do chuveiro. O seu Deus te vê debaixo da coberta chorando sozinho. O seu Deus te vê falando sozinho debaixo do capacete, pilotando a moto. O seu Deus te vê chorando no volante. O seu Deus te vê pensando no travesseiro. E tudo que você pensa no travesseiro, o seu Deus vê, oh glória. O seu Deus te vê falando sozinha, dentro do banheiro, penteando o cabelo e falando sozinha. E o seu Deus está ali ouvindo. O seu Deus te vê varrendo a casa e comentando, conversando. O que Deus quer que você entenda, que nenhuma palavra, nenhum pensamento teu passa despercebido diante dele. Que ele está vendo tudo, contemplando tudo. E no tempo dele, ele vai te responder com milagre, com milagre, com milagre, com milagre. Lebrácia, edanto, mandaba calamandabassi, edera manda, daba calamanda daiacando. Jesus vendo esse deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, disse-lhe: quer ficar são? Eu estava comentando que o problema que ele tinha por fora
não adoeceu por dentro. Ele era doente por fora, mas completamente sarado por dentro. Aleluia, 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 aleluia. Já vou finalizar, aleluia, aleluia. Já viu gente que descarrega em quem não tem culpa? Já viu gente que derrama em quem não tem culpa? Já viu gente que chegou nervoso, derrama no menino, derrama na mulher, derrama no marido, e xinga e fica bravo, todo mundo maltrata o problema. Ele desconta o problema em quem não tem nada a ver. Está entendendo? Perdeu o equilíbrio, confundiu o alvo. O alvo não é quem te cerca. Você não tem que lançar os seus problemas sobre quem te cerca. Agora, sobre quem que eu tenho que lançar os meus problemas? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deixa eu repetir. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E quando a gente toma maturidade, uma das coisas que a gente faz, a gente começa a ter equilíbrio, a gente começa a dominar a boca da gente. A gente pensa antes de falar. Não vou ofender ela. Não vou ofender ele. Não vale a pena liberar essa palavra, eu vou magoar ela. Eu vou magoar ela. E uma das grandes virtudes de quem está em Cristo é ter equilíbrio. Equilíbrio. Está entendendo? Vou te dar um exemplo muito simples. Às vezes eu estou em casa lendo, relendo um texto. Vou ler um texto 20 vezes para poder pregar uma vez. Tem texto que eu prego 4, 5, 10 vezes porque eu gosto do texto. Mas eu fico lendo um texto, lendo. Aí às vezes eu estou naquela leitura, sabe? Lá no centro da leitura mesmo assim, escrevendo. A minha esposa diz, amor, vem cá. Ela me chama, amor, vem cá. Aí eu vou lá. Oi, amor, você me dá um copo com água com limão? Aí eu volto. Corto o limão, espremo na água, volto com o copo, tá tremendo. Entrego para ela. Aí quando eu me assento, eu falo, por que essa mulher não pediu de lá? Não gritou, amor, traz o copo d'água com limão. Ela me fez ir lá primeiro, voltar aqui, cortar o limão e ir lá de novo. Aí como eu fui lá, atendi ela. Voltei, cortei o limão, espremi na água, entreguei para ela. Quando eu assento, Deus abre o céu e me dá revelação. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Deus abre o céu e me dá. Está entendendo? Você está entendendo? Quando você renuncia uma discórdia, Deus abre o céu em teu favor. Quando você renuncia, quando você priva, quando você deixa de falar algo, quando você deixa de questionar algo, Deus abre o céu. Aí a revelação vem macia. Oh glória, oh glória. Aí os fios ficam conectados. O céu fica alegre comigo. E o céu me diz, está vendo? Enquanto você entender que você está nessa casa para servir, na igreja para servir, na terra para servir, no trânsito para servir, eu vou te usar. Deixa eu repetir. Sabe o que o Espírito Santo me disse? Juarez, enquanto você entender que você está nesse casamento para servir, nessa casa para servir, na igreja para servir, no trânsito para servir, na rua para servir, enquanto você estiver servindo, eu vou te usar. Porque eu só dou comida para quem serve comida. Eu só dou água para quem serve água. Eu só dou vinho para quem serve vinho. Em nome de Jesus. Quem é servente prepara para encher a bandeja. Porque Deus quer alimentar quem está com fome para o nome dele ser glorificado. Jesus vendo esse deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, disse: ele quer ficação? Agora, por favor, olhe para cá. Jesus não parecia ser quem ele era. A Bíblia diz que ele não tinha aparência e nem formosura, e beleza alguma vimos nele para que o desejássemos. Jesus, ele era um homem experimentado no trabalho, homem de dores, de mão calejada, cabelo sapecado pelo sol, vestido de pelo de animal, cinto de couro sobre os lombos, uma sandália simples nos pés, os pés todo empoeirado.
Jesus atravessa a multidão, passa no meio de um monte de enfermo. Pula um enfermo, pula o outro e chega nesse, que está 38 anos na beira do tanque. Agora entenda uma coisa, ele era coxo, não era cego. Ele era coxo. Só melhor para mim, por favor. Obrigado, eu vou terminar já. Aleluia, já estou quase terminando, tá? Depois você me chama de novo, vem aqui. Obrigado, se você não me chamar, eu me chamo, eu ligo para o senhor para me chamar. Para vir aqui, aleluia. Dá mais uma reguladinha, por favor. Depois te dá um abraço, tá? Em Jesus, aleluia. Aquele homem, obrigado. Aquele homem, ele era coxo, ele não era cego. E sabe o que é tremendo? O preconceito, ele não vem pelo ouvir. O preconceito não vem pelo olfato. O preconceito não vem pelo andar. O preconceito veio pelo visualizar. E o que é o preconceito, não, Aurélio? Preconceito é conceito antecipado daquilo que nós não conhecemos. Nós olhamos algo pela aparência e criamos uma opinião. Então, quando Jesus está atravessando a multidão, segurando o vestido, pula um, pula outro, com o pé todo sujo de terra, uma túnica simples, um cinto de couro, atravessando a multidão, eu imagino todo mundo olhando para Jesus e aquele coxo olhando também. Só que o interessante é que aquele coxo não criou uma resistência porque ele não tinha aparência. Deixa eu repetir. Aquele coxo não criou uma resistência porque ele não tinha aparência. Aquele coxo, ele era doente das pernas, mas ele tinha a alma e a mente funcionando no melhor estágio. Jesus aproxima dele e diz para ele: quer ficar são? Se ele fosse alguém iracundo, cheio de cólera, de ira, se ele fosse alguém com estupim curto, ele diria: não, eu estou aqui pescando. Eu estou fazendo piquenique aqui na beira desse tanque. Já imaginou? 38 anos doente. Chega um que não tem aparência de nada. Não tem estola sacerdotal. Não tem filactéria largado. Não tem uma túnica real. Atravessa por meio de todo mundo. E olha para ele e diz: quer ficação? Era para ele dizer: sai daqui, rapaz. Você acha que eu estou aqui passeando? Você acha que eu estou aqui querendo pescar? Fazendo piquenique, acampando? Só que tem um porém. Ele tinha um problema, mas não perdeu a temperança. Não perdeu a longanimidade. Não perdeu a benignidade, ó glória. Não perdeu o domínio próprio, glória. E acima de tudo, não perdeu a mansidão. E se você quiser receber alguma coisa, seja manso, porque a mansidão é sinônimo de humildade. E a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes ele dá graça, ó glória. Se você quer que a porta abra para você, seja humilde, sujeite a autoridade, reconheça o teu lugar, reconheça a chamada alheia, não desfaça dia da pessoa porque ela não tem aparência, porque nem todo mundo que é demonstra ser, nem todo mundo que tem demonstra ter, nem todo mundo que faz demonstra fazer. Tem gente que não parece tem gente que não demonstra tem gente que não promete faz. Rabara Sévia. Quer ficar ação? Eu te convido para colocar-se em pé. Pastor, eu posso pedir para cantar um hino? Pode? Eu não vou tomar bunda do senhor, não? Aleluia. Vem cá cantar um hino, vaza. Aleluia, aleluia. Cadê o pessoal do louvor? Aleluia. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 glória, glória, aleluia, aleluia. É uma rica oportunidade estarmos aqui essa noite. Tem tesouros do céu sendo derramados sobre nós.
Não é por causa do pregador, não é por causa do cantor, é porque Deus decidiu visitar a casa, é porque a presença está na casa, o Senhor está na casa, aleluia. Aquele que aperfeiçoa, aquele que muda, aquele que molda, aquele que transforma, aquele que renova, Ele está na casa. Uma grande oportunidade nos é concedida nesta quarta-feira, dia 27 de abril de 2022. O Senhor está na casa, a presença está na casa, a glória está na casa, a unção está na casa. Quer ficar sã? E o enfermo disse: Senhor, olha o que o enfermo diz, o Senhor chamou ele de Senhor, reconheceu o senhorio dele. Ele era cego, mas ele reconheceu o senhorio de Jesus. Ele não chamou de você, ele não chamou de ei, de ou, ele disse Senhor. Aleluia. E eu imagino que quando ele disse Senhor, o céu se levantou e olhou para aquele tanque e disse: vai ter milagre. Vai ter milagre porque tem humilhação, tem humildade. Oh glória, oh glória, oh glória. Ele diz: Senhor, não tem homem algum que me leve quando a água é agitada. Feche seus olhos, está dizendo: não tem ninguém que me ajude aqui na terra. Não tem ninguém na terra para me ajudar na minha necessidade. Feche seus olhos, curva a tua cabeça. Ele diz: Senhor, não tem homem algum que me coloca no tanque quando a água é agitada. Ele diz: não tem ninguém para me ajudar. Não tem braço humano para me ajudar. E eu quero que você entenda: se a sua mãe não te ajudar, Deus vai te ajudar. Se o teu pai não te ajudar, Deus vai te ajudar. Se o seu marido não te ajudar, Deus vai te ajudar. Se a sua esposa não te ajudar, Deus vai te ajudar. Se o seu amigo não te ajudar, Deus vai te ajudar. Se o governo não te ajudar, Deus te ajudará, oh glória. O que Deus quer que você entenda: que Ele é o teu remidor, Ele é o teu ajudador, Ele é o teu guia, Ele é o teu aio, Ele é o teu protetor, Ele é o teu escudo, é o teu broquel, é o teu guarda. Ele guarda a tua entrada, a tua saída desde agora e para sempre. Ele é a tua torre forte, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu amparo, o teu abrigo, Ele é o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é o Elohim, o El Shaddai, o Adonai. Ele é a raiz de Jessé, a raiz de Davi. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é resplandecente, é brilhante, a estrela da manhã. Ele é o alfa, o ômega. Ele está dizendo: eu te ajudo, eu te sustento, eu te amparo. Eu lhe trouxe aqui essa noite para dizer que eu sou o teu abrigo, que eu sou o teu Deus. Traga cada aliança, meu irmão, contigo. Quer cantar, traz a presença de Deus. Quer pregar, traz a presença de Deus.